Acredite, espere, confie e dependa. Acredite no Senhor, espere nele, confie de todo o seu coração e dependa daquilo que ele tem para você. E assim eu tenho certeza que os céus vai fazer o melhor para a sua vida, pois está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que eu estou aqui. Louvado seja Deus, porque a palavra dele contribui para a minha e para a sua vida. E é com esta palavra que contribui, que nós ficamos de pé, que nós nos fortalecemos. Então eu vim deixar para o seu coração uma palavra do trono da glória de Deus, exaltando, glorificando. Seja sempre muito bem-vindo por aqui, você já é de casa. Sinta-se à vontade, deixa teu like, teu comentário e que os céus continue te abençoando poderosamente. Vamos louvar o nome santo do Senhor Jesus, declarando: Ebenezer, até aqui me ajudou, me sustentou, me fortaleceu o Senhor, porque Ele é bom. Oh, aleluia! Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Aleluia, Jesus. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, que mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, que mostra o teu valor. Tenha certeza que você é campeão, vencedor no Senhor Jesus. E se veja dessa forma, porque é assim que os céus, Ele quer que eu e você venhamos a nos vermos. Deus, Ele não morreu na cruz para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não termos fé, não crermos e não acreditar. Mas Ele pagou um alto preço para que nós viéssemos a crer de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento. E os céus, Ele veio me lembrar e Ele veio te lembrar que eu e você somos, louvado seja Deus, campeões. Sim, nós somos campeões no Senhor Jesus. Nós vencemos com Ele, nós passamos por provas e lutas e nós estamos aqui. E essa é a prova de que nós já vencemos muitas das vezes os nossos limites, muitas das vezes as nossas emoções, as nossas dores, muitas das vezes momentos que nós achávamos que nós não iríamos suportar e nós suportamos. E Deus veio lembrar para mim e para você que nós somos campeões, vencedores nele. E nós precisamos de tempos em tempos nos lembrar das vitórias que Deus Ele já nos deu. Porque muitas das vezes nós focamos naquilo que nós precisamos, nós focamos naquilo que nós estamos necessitando.
quando nós já vivemos tempos difíceis, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no passado, ou quando nós já vivemos até situações, grandioso é o nosso Deus, né? Muito piores, louvado seja Deus, e nós suportamos. E Deus, ele vem dizer para mim, para você, lembra das vitórias alcançadas, lembra do dia vencido, lembra do mês vencido, lembra do ano vencido, lembra do aniversário completado, lembra daquele livramento que eu te dei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lembra daquilo que ninguém mais poderia fazer por ti, e eu fui lá e fiz. E os céus, ele veio dizer para mim e para você que nós somos campeões. Campeões são aqueles que lutam, mesmo com obstáculo, mesmo com interferência, mesmo com dificuldade no meio do caminho. Campeão é aquele que não desiste. Campeão é aquele que insiste, é aquele que persiste, é aquele que entende que ele não pode parar e que ele não vai parar. E é por isso que os céus, ele me trouxe uma palavra aqui ao meu coração no dia de hoje. Está lá no livro de Neemias, no capítulo de número, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Está escrito no capítulo de número 2, glória a Deus. Versículo de número 7, nós vamos ler, que diz assim: a seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates, para que me deixe passar, glória a Deus, até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me fornecesse madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Eu quero ler até aqui, livro de Neemias, capítulo de número 2, nós começamos a ler, versículo de número 7, e o Espírito Santo ministrou grandemente ao meu coração. Louvado seja Deus nesta palavra, nesses 2 versículos, e nós vamos ler até aqui. O Espírito Santo, ele vai se revelar para mim e para você. Nos diz a palavra do Senhor aqui neste livro, que um homem por nome de Neemias, ele recebe uma notícia de que a cidade que os pais dele descendiam tinha sido, aleluia, invadida e estava em ruínas. A Bíblia vem dizer que os muros da cidade foram derrubadas, a porta, louvado seja Deus, do templo e as demais construções, aleluia, foram colocadas a fogo. E a Bíblia vem dizer no capítulo de número 1, nós começamos a ler o capítulo de número 2, no verso de número 7 em diante. A Bíblia vem dizer que então Neemias, ele se entristece, e a Bíblia vem dizer que Neemias então ele faz ali um jejum de 3 meses. E a Bíblia nos diz que Neemias ele era copeiro do rei, e ele não estava ali naquela cidade da descendência dos seus pais, ele estava em outro território. E a Bíblia nos diz que, sabendo de tudo aquilo, ele se entristece, né? E então ele começa a orar, então ele começa a buscar de Deus, e então ele começa a jejuar. E a Bíblia nos diz que certo dia então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o rei percebe que Neemias estava triste e pergunta para ele o porquê que o semblante dele estava caído. E no contexto da história nós vamos ler, nós vamos perceber, onde nós começamos a ler, diz assim: a seguir acrescentei: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. A Bíblia nos diz que então Neemias ele pede para o rei, quando o rei percebe que ele está triste, ele pede para que o rei deixasse ele ir para aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia então vem dizer que ele pede cartas. E aqui o Espírito Santo ministrou grandemente no meu coração. Porque Neemias ele não quis simplesmente ir até aquela cidade e reconstruir uma cidade que tinha sido destruída pelo simples desejo seu, mas era algo do próprio coração de Deus. E Deus vem dizer para mim e para você que quando algo é do coração dele, no meu e no teu coração,
ele se encarrega de nos dar um apoio, de nos dar uma força, de fazer com que alguém nos ajude, que alguém nos libere. A Bíblia vem dizer que Neemias, ele recebe cartas. E então ele passa, louvado seja Deus, de um território para o outro, com cartas ali oficiais do rei, do reinado onde ele servia. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, embora tivesse dificuldade, a Bíblia vem dizer que era necessário ter cartas. É como se fosse hoje um visto para entrar em alguns determinados territórios. É como se fosse, louvado seja Deus, um passaporte. E a Bíblia vem dizer que não foi apenas, glória seja dado o nome do Senhor Jesus, de um território. Mas a Bíblia vem dizer que ele pede ali, ó, eu poderei levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates. E logo eu venho entender que não era apenas uma região e nem duas. Mas ele fala aqui de uma forma no plural, ele estende aqui uma região e ele diz assim, do Trans-Eufrates. E nós sabemos que Deus, quando ele coloca algo no meu e no teu coração, ele se responsabiliza. A Bíblia vem dizer, lá no versículo de número 12, nós lemos do versículo 7 até o versículo de número 8. Eu vou ler agora o versículo, louvado seja Deus, de número 12, que diz assim: saí de noite com algum dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. A Bíblia vem dizer que então Neemias, ele consegue as cartas, ele consegue a liberação. E a Bíblia nos diz que então ele sobe, louvado seja Deus, para a cidade de Judá, na região de Jerusalém. E então Neemias ali, ele diz, ele revela algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz assim: eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. E Deus vem dizer para mim, para você, que tem coisas que eu e você sonhamos, que não é apenas um sonho meu e não é um sonho teu. É algo do coração de Deus. Ele diz, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. E Deus vem dizer, eu coloquei algo aí, eu pus algo dentro de você. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que então Neemias, ele recebe carta. O que o Espírito Santo veio falar contigo é: eu pus algo no teu coração, não sei se foi um sonho, uma vontade, um desejo, eu não sei. É algo que aparentemente parece impossível. É algo que aparentemente você olha e você pensa, como vai se dar isso? A Bíblia vem dizer que Neemias, ele tinha um ofício, ele tinha uma profissão. Neemias, ele era copeiro do rei, era aquela pessoa que provava o vinho antes do rei beber. Porque existia-se ali complores contra a vida de pessoas, aleluia, que tinham cargo, que tinham responsabilidade a mais. E a Bíblia vem dizer que então Neemias, ele era essa pessoa que provava esse vinho. Neemias não era alguém desocupado. Neemias não era alguém sem ter o que fazer. Mas algo do coração de Deus veio sobre, aleluia, a vida de Neemias. E a Bíblia vem dizer que então Neemias recebe cartas. E o que Deus está dizendo para mim e para você é que, embora pareça ser difícil, né, embora pareça que não é o seu ofício, Neemias, ele era copeiro, ele não era pedreiro, ele não era construtor, ele não era arquiteto, ele não era engenheiro. Mas Deus colocou no seu coração, e quando Deus, ele coloca algo no meu e no seu coração, é porque ele entende que eu e você temos a capacidade. Mas algo muito me chama a atenção, porque Neemias, ele não fica parado. Neemias, ele não pensa que ele é incapaz. Neemias, ele não pensa que vai dar errado. E então a Bíblia vem dizer que Neemias, ele pede cartas. E eu fico imaginando a dificuldade que não deve ter sido de Neemias atravessar de uma região para outra, informando a um governante e a outro que ele estava, louvado seja Deus, liberado para passar. E Deus está dizendo que é Ele, o Deus que te dá o passe, é Ele, o Deus, louvado seja o nome do Senhor, que te dá a carta. E o que significa essa carta? Significa liberação para você acessar, para você entrar. Louvado seja Deus, em locais que sozinho você não entraria. Neemias não tinha como passar aquela região do Eufrates, ele não tinha como passar por vários governantes, ele não tinha como sair do território do rei.
Ele era copeiro, ele era alguém de suma importância. Imagine, alguém que provava do vinho para que o rei não fosse envenenado, ser dispensado para outro serviço, porque era muito maior o que Deus ele tinha com Neemias. E Deus está dizendo que é muito maior o que ele tem acerca comigo e contigo, e que nada vai impedir. A Bíblia vem dizer que Neemias estava com um semblante triste. Neemias ele não se sentiu, louvado seja Deus, inferior àquilo que Deus estava apresentando e mostrando, porque a Bíblia vem dizer que o próprio Deus tinha posto no coração dele que ele fizesse. E Deus está dizendo que muitas das vezes ele põe coisas no meu e no teu coração e nós impomos limite. Por quê? Porque nós olhamos e nós estamos vendo lá. Mas a Bíblia vem dizer que então Neemias ele pede. Ele pede ao rei para que liberasse cartas. Peça ao Senhor Jesus para que te libere. Peça ao Senhor Jesus para que abra aquela porta tão desejada, tão sonhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero glorificar porque Deus ele é santo. Deus ele sabe até onde eu e você podemos ir. Ele vê a minha e a tua capacidade. Quando ele olha para mim e para você, ele não vê o que os outros veem. Ele não vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, apenas isso que é visível. Não. Deus ele vê a nossa capacidade. Deus ele sabe como é a nossa mente, porque ele mesmo te criou, ele mesmo me formou. E Neemias então ele não fica parado. Neemias então ele entende que ele precisa fazer algo. E Deus está dizendo: não fique parado achando que não é para você, achando que o que eu pus no seu coração não vai dar certo porque você não tem acesso, você não tem como chegar. Deus está dizendo que ele se responsabiliza. A Bíblia vem dizer que Deus fez um rei perceber que um copeiro estava triste. Tudo isso para que se cumprisse um propósito. Tudo isso para que se cumprisse aquilo que Deus tinha estabelecido. Imagine alguém, louvado seja Deus, que ficava ali, ó, simplesmente como se fosse uma estátua, esperando, aleluia, aquela pessoa que servia, glória a Deus, servir para que ele provasse, ou ele mesmo despejava o vinho para ele mesmo provar e depois dar para o rei. E a Bíblia vem dizer que o rei percebeu. Deus ele é o Deus que veio dizer para mim e para você que ele vai fazer alguém perceber essa tua situação. Ele vai fazer alguém perceber, aleluia, o quanto você precisa de uma ajuda. A Bíblia vem dizer que o rei percebeu que Neemias estava entristecido. E Deus vem dizer que aquele rei não percebeu simplesmente por perceber, ele percebeu porque estava no propósito de Deus. Porque Deus tinha colocado algo no coração de Neemias. E a Bíblia vem dizer que então Neemias ele começa, aleluia, a vistoriar ali os muros. Mas ele fala algo interessante. Ele diz: eu não tinha falado para ninguém. Tem coisas que Deus ele coloca no meu coração que tem um tempo, aleluia, e ele coloca no teu que tem um tempo estabelecido para que você conte. A Bíblia vem dizer que teve o tempo de Neemias contar. Não foi lá onde ele estava, no reinado, oh glória a Deus, mas quando ele chegou em Judá, quando ele chegou em Jerusalém, quando ele viu que de fato quem era que iria ajudá-lo, quem era com quem ele poderia contar. E Deus está dizendo que é necessário eu e você termos vigilância, porque tem propósitos, tem coisas que Deus entrega para mim e para você. E ele diz assim: eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Tem coisa que é entre você e Deus até um período de tempo. Tem coisa que é entre você e Deus para a vida toda. E tem coisas, louvado seja Deus, que Deus ele até permite que você continue. E é necessário nós termos o discernimento para nós entendermos o que é para nós compartilharmos, o que é para nós guardarmos. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Neemias ele relata aqui que Deus tinha posto algo no coração dele, mas que ele não contou de imediato. Ele não tinha contado para ninguém. E ele especifica: para ninguém. E Deus ele sempre quer ter um particular comigo e contigo. Por quê? Porque ele é Deus. E o lugar de Deus é de Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, sim. Mas ele quer que nós venhamos a ter uma intimidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma confiança a ponto de nós entendermos, assim como Neemias entendeu.
Assim como Neemias compreendeu que ele precisava fazer algo, assim como Neemias entendeu que ele precisava, louvado seja Deus, se mexer. E a Bíblia diz que, embora tivesse dificuldades ali no meio do caminho, embora Neemias ele não tivesse o conhecimento de como ele iria fazer para levantar aqueles muros, como ele iria fazer para trocar aquelas portas, mas então ele pede uma ajuda, ele pede: ó rei, me libera, me dá cartas aí para que eu possa passar nas regiões, para que os governadores não me impeçam, para que eles não me entravem e para que eu não fique ali. Porque se Neemias não tivesse acesso, ele iria chegar em determinadas cidades e ele iria ficar. Porque quando você chegava em um território, se você não explicasse o porquê veio, você tinha que se apresentar à presença do rei, pedir passagem. Nós vamos ver ao longo da Bíblia que algumas nações não deixou Israel passar, e foi por isso, louvado seja Deus, que muitas delas foram amaldiçoadas pelo Senhor. E Deus está dizendo que todo aquele que tenta impedir, oh aleluia, eu e você de passar, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, pois está escrito. Deus falou para Abraão: aquele que te abençoar, eu o abençoarei, mas aquele que te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. E Neemias entendia, oh glória a Deus, que ele precisava ter passagem. Ele precisava fazer as coisas de uma forma certa. Ele precisava esclarecer que ele precisava passar, mas que ele tinha uma autorização. Neemias não foi de qualquer jeito, ele foi debaixo de uma autorização. E Deus está dizendo: não vai de qualquer jeito, vai debaixo da minha autorização. Se eu tenho dito para você, vai porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te sustento e te fortaleço. Vai, não tenha medo. Neemias ele não teve medo de passar em outras províncias. Neemias não teve medo, aleluia, de territórios diferentes. Neemias não teve medo do que ele ia encontrar de novo. Por quê? Muitas das vezes o novo me assusta, o novo te assusta, mas Deus está dizendo: é necessário passar pela novidade para chegar no propósito, para desfrutar aquilo que eu tenho. É um novo caminho. Neemias entendeu que ele não nasceu apenas para ser copeiro, nada contra. Eu quero que você entenda a tradução que Deus ele está querendo trazer ao seu coração. Mas Neemias entendeu que muito mais era o que Deus ele tinha. Neemias já tinha aprendido um ofício da terra, Neemias precisava aprender algo do céu. E quem sabe Deus ele colocou algo no seu coração e você tem pensado: isso é de mim. Isso não é, oh louvado seja Deus, algo que foi o próprio Deus que colocou. E Deus ele veio aqui porque ele conhece o teu coração, porque ele conhece as tuas indagações. Deus ele conhece o teu pensamento. E Deus veio dizer para você: não foi você, aleluia, que pensou por pensar. Não foi você que pensou porque você quis. Não, fui eu que coloquei. A Bíblia vem dizer que Neemias disse: o Senhor pôs no meu coração. Por isso não olhe para a dificuldade. Não olhe se você tem, aleluia, alguém que pode não te liberar. Comece a orar. Peça para que Deus visite aquela pessoa, visite aquele coração, visite aquela alma, visite aquela mente. A Bíblia vem dizer que Neemias orou cerca de 3 meses para que o rei então percebesse que ele estava triste. Deus está dizendo que é necessário eu orar, que é necessário você orar, é necessário nós buscarmos, é necessário nós nos humilharmos, para que ele então toque no coração, para que ele então mostre, para que ele então revele. E a Bíblia vem dizer que então o rei ele percebe. Ele percebe que Neemias estava triste. E quando o rei percebe, então, a Bíblia vem dizer, onde nós começamos a ler, diz assim: a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas. Ele dá uma sugestão. Humildemente ele fala: olha, se for do agrado do rei. E Deus está dizendo: chega na minha presença e me pergunta se é do meu agrado. Se é do meu agrado que você vá, se é do meu agrado que você vá fazer. Pergunte a Jesus. A Bíblia vem dizer que Neemias ele dá uma sugestão. Por quê? Porque o rei poderia ter uma outra sugestão. Você está entendendo? Mas quando o rei dos reis coloca algo no meu e no teu coração, é aquilo mesmo que ele está te mostrando e te revelando. E o que Deus veio falar comigo e contigo? Que embora tenha dificuldades, a Bíblia vem dizer que foi necessário ele levar cartas do rei aos governadores.
Imagine só. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos fazer uma simbologia aqui no território onde nós vivemos, que é o Brasil. Se você tivesse que chegar, glória ao nome santo do Senhor Jesus, num dos últimos estados brasileiros de onde você está, se você tivesse que cruzar, exemplo, descer ou subir, e você tivesse que passar por vários estados até o seu destino final. Nós temos 26 estados e um distrito, 27 totalizando ao todo. Digamos que você precisasse passar aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por 13. E você precisasse de cartas. E você precisasse de acesso. E em cada estado que você chegasse, você precisasse se apresentar ao governador. E você precisasse dizer, eu estou indo para tal região, mas eu preciso passar por aqui. Eu preciso caminhar pelas suas cidades. Eu preciso chegar no outro estado. E quando você chegasse naquele outro estado, passasse pelo mesmo processo. E sabe o que significa isso? Quando Deus me mostrou essa palavra nesse versículo aqui, 7, Deus ele disse para mim, o versículo da palavra é o versículo 7. Eu disse, Deus, o que tem aqui, Jesus? E Deus disse para mim, dificuldade. E muitas das vezes nós paramos no meio do caminho porque nós encontramos dificuldades. Mas Deus está dizendo que Ele te fez a promessa, Ele te sustenta. Se Deus ele disse para você ir para Judá, para Jerusalém, não tem províncias, não tem Eufrates, não tem nada que possa te limitar. Deus está dizendo que você vai chegar do outro lado. Ainda que pareça que você precise passar por vários obstáculos, por vários processos, por várias etapas. Deus está dizendo, eu pus no seu coração. E quando eu ponho algo no coração de alguém é porque eu sei que para você não é impossível. Deus ele não iria colocar algo no meu e no teu coração que fosse impossível dele fazer e que fosse impossível de eu e você conseguirmos. Pois a Bíblia vem dizer lá no livro de Lucas, no capítulo 1, verso de número 37, que não existe nada impossível para Deus. Está chegando mais um fim de ano. Quem sabe tudo aquilo que você planejou, quem sabe tudo aquilo que você programou, tudo aquilo que você pensou, talvez não tenha saído da forma como você imaginou, como você idealizou, mas o Espírito Santo veio aqui para dizer para você que o mesmo Deus que fez com que um copeiro virasse construtor, atravessasse, oh, aleluia, províncias, é o Deus que te faz chegar também do outro lado. É o Deus que te dá acesso liberado. É o Deus que põe uma porta aberta diante de ti. É o Deus que veio dizer, se eu pus no teu coração, não há o que possa impedir. Certa vez a Bíblia vem dizer, eu gosto muito dessa passagem porque é algo sobrenatural. E a Bíblia é sobrenatural. E quando nós cremos no que está escrito, a palavra ela se move dentro de mim e de você. A Bíblia vem dizer que Deus ele chama alguém no meio de um povo e diz assim, constrói uma arca aí, porque eu vou mandar um dilúvio. E quem acompanha aqui o canal, quem acompanha desde o tempo dos áudios, sabe que eu sempre menciono essa palavra, por quê? Porque Noé era um agricultor, Noé era um homem da terra, Noé era um homem provável, Noé era um homem que, oh, aleluia. Mas quando Deus ele quer assim, quando Deus chama, está chamado, quando Deus escolhe, ele capacita. Quem foi que disse que eu e você precisamos ser capacitados? Se nós formos capacitados, a glória não será de Deus. Imagine só, você chegando em um determinado local e dizendo, não, eu consegui isso aqui porque eu sei, porque foi pela força do meu braço, porque eu tenho competência, porque eu sou bom. Não, é porque Deus é comigo, Deus ele é contigo. Neemias ele só chegou do outro lado, ele só conseguiu edificar os muros, ele só conseguiu fazer o que Deus orientou, porque Deus tinha colocado no seu coração. Não desista. Não desista daquilo que Deus ele tem dito aí dentro do teu coração. Não desista daquilo que Deus ele tem incendiado, daquilo que Deus ele tem muitas das vezes até usado a boca de alguém para falar uma situação. Deus ele confirma.
Não é loucura da sua mente, não é coisa da sua mente, não é. É o poder de Deus se manifestando dentro de você. Nós dizemos tanto que nós cremos, que nós somos aleluia do Senhor, e Deus está falando, confia na minha palavra, confia naquilo que eu faço com que você sinta. A Bíblia vem dizer que Deus pôs no coração. Eu fiquei pensando, não foi ninguém que disse assim para Neemias, Neemias, vai lá edificar os muros, pede aí para o rei para sair dessa sua vida que você vive dentro do palácio, uma vida cômoda, porque alguém que servia o rei tinha acesso aos melhores vinhos, aos melhores banquetes, estava dentro do palácio, mas a Bíblia vem dizer que então ele sai. E muitas das vezes é preciso nós sairmos do comodismo, nós sairmos daquela situação que parece favorável para algo que Deus está colocando no nosso coração, que pode até parecer ser incerto. Poderia parecer para Neemias ser incerto aquilo, oh aleluia, parecia, poderia. Mas Deus tinha colocado dentro do seu coração, vai. Poderia parecer que não ia acontecer nada, que aqueles muros não seriam levantados. Poderia até parecer que ele nem sabia por onde começar, poderia. Mas começa, faz. É o que o Espírito Santo veio entregar para você. Porque eu tenho certeza que assim como Neemias, ele recebeu um comando, você também tem recebido. Deus, ele não ia colocar essa palavra no meu coração. Deus, ele me fez ler e parar em um versículo. E quando eu parei aqui nesse versículo de número 7, onde a Bíblia vem dizer que ele diz assim, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trã-Eufrate para que me deixe passar até chegar a Judá. Deus está dizendo, quando ele colocou o desejo no teu coração, a tua passagem já está garantida. A passagem de Neemias, o visto de Neemias, o passaporte de Neemias já estava garantido. Eu fico imaginando aquele rei escrevendo cartas, liberando Neemias para passar. Antigamente as coisas não é como hoje. Por que eu falei aqui que eu fico imaginando? Porque o próprio Espírito Santo me faz imaginar. Eu fico imaginando aquele rei pedindo papilos, pedindo pergaminhos, pedindo rolos, dizendo prepara a pena, prepara a tinta, porque eu vou editar uma carta. Oh, eu vou selar. Não é como hoje que você em qualquer canto você encontra um papel, você encontra uma caneta. Você manda via internet. Não. As coisas eram mais difíceis. Muitas das vezes tinha reis que não sabiam. Louvado seja Deus, escreveu que não queria se dar o trabalho. Tinha que ter escribas no palácio, pessoas que escreviam ali o que o rei estava ditando. Você tem noção que Deus é capaz de fazer para liberar o seu acesso? Por isso que Deus, ele me faz pensar e ele me faz imaginar. E ele quer que você pense em onde você está. Porque imagine alguém na posição de rei parando para digitar cartas para governadores que o copeiro dele vai passar para ir edificar muros numa cidade do outro lado. Você está entendendo a importância daquilo que Deus ele coloca no seu coração? Que muitas das vezes você fica com aquele receio de começar e Deus está dizendo, eu sou contigo. E Deus está dizendo, eu te sustento. E Deus está mandando repetir, eu te ajudo, eu te fortaleço. E Deus, ele quer que eu e você venhamos a entender. Por quê? Deus parou um palácio para que o rei editasse cartas, para dar passagem a alguém. Deus está dizendo, se assim for preciso, paro eu que precisar parar para te dar acesso, para completar aquilo, aleluia, que eu coloquei aí dentro do teu coração. Se levanta. A Bíblia diz que Neemias, ele entendeu. O primeiro passo é você e eu entendermos aquilo que Deus, ele colocou. Entender o que, Alessandra? Entender que não é de mim, entender que não é de você, entender que é um sonho do céu também.
E é lindo ver como Deus, ele tem um cuidado. Porque quando eu cheguei hoje, Deus, ele tinha me dado essa palavra, mas eu não tinha tido um tempo de ler. Eu disse, Deus, eu vou falar o quê? Eu não tive tempo de ler. E Deus disse assim pra mim, é um versículo só. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque Deus, ele fala. Quando eu me disponibilizo, pois a Bíblia vem dizer, abre a tua boca que eu te encherei. Eu tenho certeza que os céus que me enviou aqui, ele também tem um acesso liberado para você. Medite nesta palavra, está lá escrita no livro de Neemias, no capítulo número 2. Nós lemos a partir do verso de número 7. Mas se você puder ler o capítulo 1, o capítulo 2, o 3 e assim sucessivamente, o Espírito Santo, ele vai continuar ministrando ao teu coração. Que Deus, ali na sua infinita bondade, permaneça te sustentando, permaneça colocando no seu coração os desejos e os projetos dele. E que nós venhamos a ter a capacidade de entender que Deus, ele tem muito mais. Que Deus, ele, quando ele coloca algo no meu e no teu coração, é porque verdadeiramente ele já viu que nós podemos chegar lá e ele já viu que nós vamos conseguir chegar. Que todo empecilho, toda dificuldade vai existir sim. Para Neemias ali houve uma dificuldade, houve um empecilho, sim. Mas aquilo não foi motivo para que Neemias parasse. Aquilo não foi um motivo para que Neemias pensasse, eu não vou nem tentar. Aquilo não foi um motivo para que Neemias se escondesse. Aquilo foi um motivo para Neemias pensar, Deus colocou no meu coração, eu vou lá e vou realizar. Fica com essa palavra, a paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando, poderosamente te sustentando, te fortalecendo. Eu quero deixar aqui, um fim de ano abençoado desde já. Já vou começar a profetizar aqui, um Natal de bênção, de vitória para sua casa e para sua família. Lembre-se sempre que o melhor presente é sempre o amor, é sempre a presença do grande eu sou aí onde você está, É sempre ter o Senhor pertinho de você, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor. Se você tem sentido os céus falar contigo, compartilhe o vídeo, me ajuda fazendo a obra. Eu tenho certeza que os céus, ele vai te retribuir a 30, 60 e a 100 por um. A Bíblia vem dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu tenho certeza que eu não conheço todos, mas você que está aí do outro lado conhece alguém que talvez eu não conheça e que está precisando de ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra do trono, uma palavra de Deus, para continuar se esforçando, para continuar batalhando, para continuar tendo esperança e fé. E assim, você me ajuda fazendo a obra e eu fico grato e os céus ficam muito mais gratos ainda. Deus te abençoe, fique na paz. Muito obrigada a vocês que têm curtido, que têm compartilhado, que têm assistido, que têm dado aí, ouvido a palavra do Senhor por intermédio da minha vida. É sempre motivo de honra poder agradecer, poder dizer muito obrigada por deixar a presença do Senhor Jesus entrar aí na sua casa, no seu lar, por intermédio da minha vida, por acreditar no ministério que Deus, ele me confiou, de trazer a palavra, de compartilhar com você um louvor. Eu sempre falo que eu não sou levita, eu sou adoradora, E o que significa aquela pessoa que tem verdadeiramente aquele dom de louvar, O dom que Deus, ele me deu é para que eu compartilhe aqui a palavra do Senhor, mas eu louvo porque o louvor, ele é um acesso, para que nós venhamos a chegar no céu, para que nós venhamos a tocar o céu, para que os céus, ele comece a se mover, a entender que nós queremos nos conectar, que nós queremos buscar, que nós queremos entrar numa atmosférica diferente. Então é por isso que eu sempre trago um louvor. E eu tenho certeza que o louvor que Deus, ele coloca no meu coração é algo que você também, é algo que eu estou precisando ouvir. É algo que Deus, ele já vai começar a ministrar. Antes mesmo da palavra, ele vai preparar o meu coração e o teu coração para receber a boa palavra dele, que é semente. E quando a terra, ela está preparada, quando a terra, ela está limpa, quando a terra está arada, quando a terra está molhada, quando a terra está adubada, então ali que você coloca uma semente, aquela semente, a probabilidade dela germinar, dela crescer, glória ao nome santo do Senhor Jesus, é muito maior do que quando você plantar algo em um terreno que está sujo, em um terreno que está pedregoso, em um terreno que está ali cheio de escombro,
E é assim que Deus ele faz. Por isso que eu sempre trago um louvor, né? Eu gosto sempre de explicar, porque sempre chega alguém novo aqui. E é sempre uma honra poder falar um pouco mais também sobre os céus. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.